Glórias a Deus, que bom que você está aqui hoje. Por quê? Porque você poderia estar em qualquer lugar, sim ou não? A vida é feita de decisões. Decisões certas, decisões erradas. A vida é feita de erros e acertos. A verdade é essa. Há pessoas que poderiam estar muito longe, mas tomou uma decisão errada no passado. Há pessoas que em vez de olhar para o para-brisa, ficam olhando para o retrovisor, sim ou não? Há pessoas que só sabem olhar de coisas que deixou de fazer. Por quê? Porque não teve coragem de fazer. A verdade é essa. Então, eu tenho duas opções. Ou eu olho para o passado, arrependimentos. Ou eu olho para o futuro, ansiedade compulsiva. Confronto que todo ser humano vive. Será que Deus me escolheu? Será que Deus me chamou? Será que existe a felicidade? Será que existe a paz plena? O que vai ser da minha vida? Eu já tenho 50 anos, já tenho 60 anos, já tenho 70 anos e nada se manifestou na minha vida ainda. Será que Deus realmente vai se revelar para mim? O ser humano ele tem dúvidas e muitas delas ele não consegue encontrar a resposta. E nós vamos falar sobre alguns confrontos hoje que faz a gente não aprender a tomar as decisões certas. Eu quero falar sobre um homem conhecido como Saulo, que quer dizer grande. E depois que ele se encontra com Cristo no caminho de Damasco, Deus muda o nome dele para Paulo, que significa pequeno. Porque diante de Deus só cresce quem se humilha. Porque o mundo de Deus é diferente do mundo dos homens. Você acha que Deus vai sempre fazer do jeito que você quer? Deus pensa diferente, Deus age diferente, Deus trabalha de maneiras diferentes. Às vezes a gente acha que a gente pode ajudar Deus. Não precisa. Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe das suas fraquezas, Deus sabe das suas limitações. Até mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, ele reconheceu que Deus, só Deus, tinha total poder sobre a vida dele. E tem hora que nós temos que nos confrontarmos, porque Deus gosta de quem pensa, Deus gosta de quem para e analisa. É por isso que a oração é a maior ferramenta que existe, porque na oração gera uma conversa. Já viu alguém começar um relacionamento sem conversar? Até dentro de casa tem que ter conversa, até dentro de casa. Por quê? Porque o respeito não se ganha na força, isso chama-se medo. O respeito se ganha na conversa, na autoridade, confrontando e provando para o filho ou para a filha que você tem mais experiência, que você passou por ali, e se ele passar ele vai se machucar, sim ou não? Então a conversa, o diálogo com Deus é a maior ferramenta que existe. E por que eu não consigo orar? Porque o diabo sabe do poder que tem na oração. Ele deixa você fazer qualquer coisa, mas quando você vai orar, ele tenta te paralisar, ele tenta te dar medo, ele tenta te confundir, ele faz você ter sono, ele faz qualquer coisa, porque ele sabe que se você orar, você vai romper uma esfera que você nunca rompeu. Amém ou não amém? Abra sua Bíblia comigo em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus, como eu gosto de falar sobre Saulo. Falar sobre Saulo é uma experiência daquilo que Deus pode fazer na vida de um homem, daquilo que Deus pode fazer na vida de uma mulher. Você está bem, meu amigão? Você está meio sumido, está com saudade de você, hein? Glórias a Deus. Que bom te receber aqui, minha amiga. Deus te abençoe. Que pena que a neném está dormindo. Deus abençoe a senhora. Está bem? Deus abençoe vocês também. Que ótimo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Manda um abraço para o meu amigo. Está bem? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E diz assim, olha. E Saulo, porém, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe uma carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns pelo caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos Mas seguindo ele a viagem, aproximou-se de Damasco. Subitamente o cercou um resplendor de luz de onde?
E caindo por terra, ele ouviu a voz que lhe dizia o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Oh, glória, hein? Jesus, hein? Foi forte agora, hein? Jesus, vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus, hein? Aleluia, Deus está na casa, hein? E caindo por terra, uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Amém ou não amém? Olha, compreender a Bíblia Sagrada requer uma aproximação com o Espírito Santo. Então eu quero que você feche os seus olhos, para que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas para que o Espírito Santo use os meus lábios, para que você não ouça aquilo que você veio ouvir aqui hoje, aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, porque vai ter algumas chaves nessa mensagem, vai ter alguns códigos que o Espírito Santo vai te entregar, que vai fazer diferença no ano de 2026 na tua vida. Amém? Deus, Criador dos céus e da terra, te exaltamos, te glorificamos por essa palavra, que o Senhor venha dar graça, sabedoria e entendimento, e que o Senhor venha falar por intermédio da sua palavra, o Espírito Santo venha habitar em nossos corações, venha abrir os nossos pensamentos, venha nos dar clareza, graça, confirmação de fé, e em nome de Jesus a igreja diz amém. Glórias a Deus. Nós sabemos que a Bíblia fala que Saulo, ele estava perseguindo homens e mulheres. Ele respirava ameaças. Ele era um homem religioso. Um homem religioso. E ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo era certo, porque ele estava contra uma seita, contra homens e mulheres que pregavam heresias. Isso era o que ele cria. Por isso ele tinha tanto ódio do povo cristão naquela altura. Ele pede uma carta na sinagoga, dizendo: se eu for para Damasco, no meio do caminho, eu encontrar algum discípulo, algum homem, algum seguidor de Cristo, que eu possa prendê-los, amarrá-los, levá-los a Jerusalém para ser condenado. Esse era o pensamento dele, e naquela altura, ele achava que ele estava certo. O problema é que ele estava perseguindo não só homens e mulheres, porque esses homens e mulheres eram protegidos por Deus, era protegido pela graça do Espírito Santo de Deus. Você vai ver que o texto diz que ele estava perseguindo homens e mulheres, mas quando ele é confrontado no caminho de Damasco, Deus não diz para ele: ô Jesus, Paulo, por que você persegue o meu povo? Ou por que você persegue homens e mulheres? Deus diz: Paulo, por que você me persegue? Eu começo dizendo aqui para você uma coisa: toda pessoa que tem se levantado contra você, tudo aquilo que fizeram contra você, contra a sua casa, contra os seus negócios, essa pessoa não sabe que ela não está te perseguindo. Ela está perseguindo alguém que é maior, que é mais forte e mais poderoso do que você, porque existe um Deus no céu que zela pela tua vida. Pastor, e aquele trabalho que fizeram, e aquela oferenda que fizeram, e colocaram minha foto? Podem colocar a sua foto aonde quiser, podem apresentar a entidade que quiser. Existe um Deus no céu que tem todo o poder sobre a terra, sobre o céu e sobre o inferno, e é sobre esse Deus que eu estou falando nessa noite aqui. Se você acredita nisso, levanta a mão e dá glória. Paulo começa agora a perceber que ele não está perseguindo simplesmente homens e mulheres, mas agora ele está lutando contra um Deus forte, contra um Deus poderoso, porque Paulo estava tirando do povo de Deus aquilo que é mais valioso para qualquer pessoa. Não é o dinheiro, não é o sucesso, não é a fama, não é a conexão, não é a amizade, não é a boa vida, não é a viagem. O que é mais importante para uma pessoa, sabe o que é? Eu vou te falar uma coisa: é a paz. A coisa mais importante para o ser humano é a paz. É quando ele deita a cabeça no travesseiro e ele tem paz. Ele pode estar devendo, mas se ele tem paz para procurar meios para resolver aquele problema. Ele pode estar internado, ele pode estar fazendo um tratamento de uma enfermidade. Quando ele tem paz, ele enfrenta a enfermidade de frente.
ele ergue a cabeça e diz: eu posso estar sofrendo, mas eu não vou recuar, porque Deus está sobre a minha vida. Eu estou apto a passar por essa enfermidade de cabeça erguida. E quando Saulo, ele começa a tirar paz do povo, quando ele começa a tirar paz do povo de Deus, ele começa a comprar uma briga, e ele não sabia o tamanho dessa briga, porque quando alguém briga com o povo de Deus, briga com o próprio Deus. É mais ou menos assim: Deus sentado no trono de glória, olhando para Paulo indo para Damasco, e todo cristão que ele via, ele era cruel, ele era sanguinário. Para Paulo não tinha idade, podia ser criança, adulto, velho, ele matava, ele prendia, ele não queria saber. Mas parece que eu vejo, evangelista Marco, Deus se levantando no céu, pegando as mangas da camisa, fazendo assim, falando: peraí, eu vou resolver um negócio com esse camarada, é hoje. E quando Deus entra na sua vida, Ele entra para resolver. Quando Deus entra na sua casa, Ele entra para resolver. Até ontem os seus problemas poderiam estar incomodando, mas hoje Deus vai dar um basta na tua vida hoje. Deus vai dar um basta no teu problema hoje. Deus vai mudar a tua história hoje. Nem que seja necessário Deus mudar o teu nome, o teu endereço, a tua nem que Deus muda de país, muda de cidade, mas Ele vai mudar a tua história hoje. Aí agora ele está no caminho de Damasco, e ele ouve uma voz, e essa voz é uma voz soberana. Ele nunca havia ouvido uma voz como essa, mas mesmo assim o temor bate no seu coração, porque já que ele tirou a paz do povo de Deus, estava na hora agora de Deus tirar o que dele? A paz dele. Estava na hora de Deus o confrontá-lo. Por quê? Porque a coisa mais difícil na vida é ser confrontado. Sabia disso? Tem pessoa que não consegue ser confrontada. O dia que ela é confrontada, você ganhou um inimigo. O dia que você concorda, está tudo bem. Mas se confrontar, que você vai conhecer uma outra pessoa. É ou não é? Se você confrontar uma pessoa, ela vai ter que se posicionar, ou positivamente, ou negativamente. Você já viu que tem pessoa que é tão paciente que você tem até medo quando ela fica nervosa? Quando ele fica nervoso, a pessoa diz: não mexe comigo não, eu estou calmo, mas não mexe não, me deixa no meu canto. Por quê? Porque a pessoa sabe que quando você confronta ela, ela tem uma reação diferente. Uma reação que nem mesmo ela às vezes, ou ele, está preparado para ter. Por quê? Porque nós podemos ter reações que a gente não sabe. Por quê? Porque a gente não se conhece. Só Deus conhece o nosso coração. Você não sabe do que a pessoa é capaz de fazer. Dependendo do que ela vê, do que ela presenciar, você não tem noção disso. Então diariamente nós temos que tomar conta de si próprio. Diariamente nós temos que se policiar. E quando Saulo é confrontado aqui, ele não entendeu, mas a sua história estava mudando naquele dia. Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele não cai na terra dizendo: quem é? Quem é que está falando comigo? Quem falou comigo? O que aconteceu comigo? Os olhos de Paulo, quando a luz vem diante dele, o globo ocular dele derreteu. Toda a soberba, toda a arrogância, toda a prepotência caiu no chão. E ele não levanta de uma vez só. Ele entendeu que quem estava sobre ele era maior, era mais forte, era um ser espiritual, era um ser celestial. Tanto que ele começa se levantando dizendo: quem és tu, Senhor? Tipo assim: eu não conheço, mas eu sei que o Senhor é soberano. Eu não te conheço, mas eu sei que o Senhor é forte. Eu não te conheço, mas eu sei que a sua graça é grandiosa sobre a minha vida. E ele levanta daquele jeito, e quando ele vai levantando, ele perdeu a visão. E quando ele perde a visão, ele perde a direção, porque quem não vê não sabe para onde vai. Tem hora que você não está acertando porque você perdeu a direção. Tem hora que você não está acertando porque você perdeu a visão. Mas hoje Deus vai te dar o GPS certo. Hoje você não vai bater mais a cabeça. Hoje Deus vai te dar o caminho da vitória. Hoje Deus vai te dar o caminho da mudança. Só quem está recebendo essa palavra, levanta a mão para cima e dá um glória bem forte, porque a graça de Deus está aqui dentro hoje. E a resposta de Deus chega para ele.
E agora ele vai começar a viver uma experiência diferente. Ele vai começar a viver algo diferente na vida dele. Porque nem sempre servir a Cristo é só rosas. É problema, é dificuldade. Do livro de Romanos capítulo 5, se você tiver fácil aí, Romanos capítulo 5, versículo 1: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus te promete é paz. Eu não estou dizendo que você entrou aqui agora, seus problemas vão sumir amanhã. Eu não estou dizendo que você entrou aqui agora e do nada Deus pode te curar, sim. Mas eu não estou dizendo que você pode ser curado do dia para a noite. E se não for? O que Deus te promete é paz. Porque quando você paz, você tem equilíbrio. Quando você tem paz, você tem graça sobre a tua vida. Me prova, pastor. Gênesis. Adão e Eva tinham o quê? Tinha paz. Por quê? Porque na ausência do medo, o que manifesta é a paz. A paz é o que? A graça. A paz é o que? O equilíbrio. O mundo pode estar caindo lá fora, os discípulos desesperados, mas Jesus estava onde? Dormindo. Por quê? Porque Ele era a própria paz. O que vai definir a sua vida não é o resultado que você tem, é o equilíbrio de paz que está aqui dentro. Ainda que Deus não te cure, mas se você tem a paz, quer ver uma coisa? Adão e Eva tinham o que no jardim do Éden? Paz. Mas quando o pecado entra, a paz sai. O que ele diz? Eu ouvi a voz do Senhor e temi. Eu tive medo. Por quê? Porque o pecado entrou. Mas a Bíblia diz que Adão conversava com quem? Com Deus. Aonde? No jardim. Mas quando o pecado entra, a paz, ela sai. E quando não tem paz, tem o quê? Medo, insegurança, falta de resiliência, falta de coragem, falta de determinação. Sabia que tem pessoas que projetaram fazer tantas coisas, mas desistiram até mesmo antes de começar? Desistiram. Por quê? Porque faltou paz. O diabo sabe que quando ele tira a sua paz, ele tira 100% o seu equilíbrio. Ele tira 100% o seu direcionamento. Uma pessoa pode ter tudo, mas se ela não tiver paz, ela não tem nada. O diabo quer mexer com você, ele tira a sua paz, ele tira o teu sono, ele coloca preocupação, ele coloca ansiedade, ele coloca o medo, ele coloca a insegurança, e ele sabe que isso domina o sentimento de qualquer pessoa. Isso tira a paz de qualquer pessoa. E uma pessoa, quando não tem paz, ela pode estar no melhor lugar e parece que ela está no pior lugar. Porque a paz não tem preço. A paz não se compra. Você compra qualquer coisa, menos a paz. Porque a paz é a chave mais importante que existe. Porque quando você tem paz, você tem coragem. A vida, talvez financeira, não está boa. A vida, às vezes, emocional, não está boa. Mas quando você tem a paz de Cristo, você tem ferramenta para permanecer de pé. Porque o problema de muitas pessoas é não ter a inteligência espiritual de administrar a sua vida nas piores turbulências que você vai enfrentar. Por quê, pastor? Problema todo mundo tem. O mundo é injusto, sim. Você vai ser confrontado, sim. Você vai enfrentar problema, sim. A grande questão, você está pronto para enfrentar o problema? Você vai se desesperar? Você vai fugir de novo? Você vai pular do barco de novo? Você vai voltar de novo para o Egito? Ou você vai respirar, vai encher o peito e vai dizer: independente do que está acontecendo, eu sei que Jesus está dormindo lá embaixo, daqui a pouco Ele vai levantar e vai acalmar a tempestade na minha vida. Eu sei que os problemas estão batendo na minha porta, mas eu sei que tem um Deus no céu que zela por mim, pela minha casa e pela minha família.
Eu sei que o problema está diante de mim, mas eu não vou permitir que a ansiedade, que a opressão, que a depressão venha diante de mim. Porque quando o diabo coloca o medo de você, o medo sobre você, ele diminui você. Uma pessoa com medo muda até o jeito de falar. Uma pessoa com medo muda até o jeito de andar. Uma pessoa com medo não consegue se posicionar. Uma pessoa com medo não tem autoridade, não. Uma pessoa com medo fica vulnerável. E o diabo olha para uma pessoa com medo, ele vê todas as aberturas que ele precisa para destruir a vida dessa pessoa. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui muito claro: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: não importa o que aconteceu no passado, não importa as suas dores, não importa o que falaram de você, não importa se fizeram injustiça com você, não importa o que aconteceu até ontem, porque a partir de hoje eu vou dar a direção que você precisa. Mas pastor, como é que eu vou me encontrar? Qual o propósito real de Deus na minha vida? Como que eu vou me colocar na posição que Deus quer? Por intermédio da sua palavra. Somente a palavra pode dar paz. Somente a palavra revela Deus em você. Somente a palavra justifica a graça de Deus sobre a sua vida. O conhecimento terreno é limitado, a sabedoria é limitada, mas a palavra, ela se renova a cada dia sobre a tua vida. O Senhor está dizendo que o que falta na minha vida é palavra? Sim. Eu estou dizendo que o que falta na sua vida é palavra. E como é que recebe palavra? Ouvindo. Como é que recebe a palavra? Meditando. Como é que recebe a palavra? Lendo. Relacionamento com Deus. Abre a janela do céu para qualquer pessoa. E Deus sabe que o único jeito de você aprender a lidar com medo é criando dentro de você algo muito mais forte: a fé. Porque quando você tem fé, mesmo você caído, você continua. Todo mundo pode dizer que vai dar errado. Todo mundo pode dizer que você não vai chegar lá. Todo mundo pode dizer que você vai fraquejar. Mas quando você tem fé, por favor, quando você tem fé, mesmo se arrastando, você vai. Parece que você tem um fogo que arde aqui dentro, sabe? Mesmo todo mundo na contramão. Todo mundo está dizendo assim, ó, não vai por aqui não que vai dar errado. E você, todo mundo vindo para cá. Aí você vem na contramão e diz, não, vai dar certo. Quem tem fé, parece que tem aquele negócio aqui. Tampa-olho, é isso? É? Você olha só por um caminho. Quem tem fé não olha buraco, não olha obstáculo, não olha barreira, não olha nada. Porque se você perder a fé, você vai ouvir as pessoas que vão te atrapalhar. Mas você tem certeza que você vai tentar de novo? Olha, eu fui por aí e quebrei a cara. Olha, eu fui por aí e não deu certo. Olha, por aí é mais difícil. Olha, por aí é complicado. Não tenta não que você... Olha, eu me frustrei. A pessoa pega o medo dela e bota tudo nas tuas costas. Mas quando você tem a fé, você tem um mapa. Quando você tem a fé, você tem a chave. Toda porta que vai se fechando diante de você, você vai abrindo ela uma por uma. É por isso que você pode ter tudo. Você pega isso agora. Você pode ter tudo, mas a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Como assim, pastor? Se você não tiver fé, Deus não olha para você. Se você não tiver fé, Deus não consegue se comunicar com você. Se você não tiver fé, Deus não consegue falar com você. Deus está dizendo que nesta noite Ele vai renovar as suas forças. Deus está dizendo que nessa noite Ele vai te dar uma graça tão grande que a sua fé será renovada. O pequeno vai se tornar grande. O que está embaixo vai para cima. O que é fraco vai ficar forte. Deus vai renovar a sua fé nessa noite. E tudo aquilo que estava preso, parado, Deus vai colocar na palma da sua mão. Oh, glória! Mas eu preciso ter constância. Eu preciso ter comprometimento.
Porque o que falta na vida das pessoas hoje é comprometimento. E está escrito na Bíblia que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. De 1 a 10, onde é que está Deus na sua escala? Pastor, em primeiro lugar. Será? Será que Ele está em primeiro lugar mesmo? No meio de tantos compromissos, no meio de tantas coisas que você tem que fazer, em que momento do dia você conversa com Deus? Em que momento do dia você se relaciona com Deus? Como? Se a fé vem pelo ouvir, e você ouve a palavra uma vez por semana, uma vez por mês, como é que você vai se sustentar no mundo espiritual? O seu coração, a sua mente é um depósito. O seu coração, a sua mente é um depósito. É por isso que Salomão disse: sobretudo guardei o vosso coração. Por quê? Porque o coração é a porta. Se você não entrar, guardar o coração, vai entrar mágoa, vai entrar tristeza, vai entrar o rancor, vai entrar agonia, vai entrar tudo aquilo que não presta. E quando o seu coração é contaminado, o que está no coração sobe para onde? Para a mente. É por isso que você tem que guardar o seu coração. E como é que eu guardo o coração? Criando relacionamento com Deus, estando diante dele quando você puder, lendo a palavra, orando, se aproximando de Deus. Uma casa vazia não funciona bem. Uma casa vazia dá poeira. Uma casa vazia dá mofo. Uma casa vazia dá infiltração. Uma casa vazia cheira mal. Quer ver uma coisa? Vai fazer uma viagem, mas antes de fazer uma viagem, manda alguém lá fazer uma limpeza na sua casa. Fica 30 dias fora, e quando você chegar lá, que cheiro que vai estar lá dentro? Cheiro de mofo. Cheiro de mofo. O banheiro, a cozinha, os canos, ralo, transmite o cheiro, vai deixando aquele cheiro ruim. A primeira coisa que você tem que fazer: abre janela, abre porta, vai abrindo tudo. É ou não é? A mesma coisa é o teu coração. Se o teu coração não estiver cheio, se o teu coração não estiver ocupado, o diabo vai entrar ali. Como? Através de alguém, através de um portal, através de uma amizade, através de um convite, através de qualquer coisa, através de uma obra feita, através de uma macumba, através de uma mandinga, de qualquer coisa que possa fazer para te pegar. Por quê? Porque o diabo, ele é estrategista. Ele conhece desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Ele sabe todos os seus passos. Você sabia que você tem uma rotina programada? É, todos nós temos uma rotina programada. Todo dia quando você acorda, geralmente você já sabe o que vai fazer. Tem alguns que levantam, que já vai direto para a cozinha tomar um café, outros já vai direto para a casa de banho, e geralmente você faz tudo repetidamente. E o diabo sabe qual é a sua rotina. Ele sabe qual é o caminho que você faz. Ele já sabe de tudo. Agora imagina amanhã você levantando e fazendo aquilo que ele nem imagina. Imagine amanhã você tomando atitudes que você não toma mais. Imagine amanhã, antes de você levantar da cama, acabou de levantar, em vez de ir para a casa de banho, você vai dobrar o joelho e vai dizer: Senhor, a partir de hoje o Senhor está diante de mim aqui na minha casa. Ah, meu Pai! Imagine amanhã você tomando atitudes diferentes. Imagine amanhã, quando você sair de casa, você falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eita, meu Pai eterno! Imagina o diabo olhando para você de canto, dizendo: o que esse desgraçado está fazendo de diferente? O que ele aprendeu? A rotina mudou, as coisas mudaram. Imagine você saindo da sua rua, saindo da sua casa, até os demônios vai ter que fazer assim, ó. Pode passar. Eu não sei o que aconteceu na segunda-feira da resposta. Eu só sei que ela saiu de lá cheio de chave na mão. Eu só sei que ele saiu de lá debaixo de uma graça, debaixo de uma unção, debaixo de um direcionamento de Deus. Levanta as duas mãos para cima. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está mudando o seu nome hoje. Deus está mudando a sua geografia hoje. Deus está blindando a sua mente hoje. Deus
está visitando lá tu que tem Sanagassúria, Repote Candaragaçu e Candaragassúria. Deus está indo lá na tua casa hoje. Ah, meu Deus, eita, Ratu Kendorabassuia. Eu sinto uma graça aqui dentro agora. Até que eu manu Repotou cantar labassúria e Canagassúria. Repotou contar labassúria. Deus está escrevendo uma nova história. Deus está... Toda dúvida, todo medo, todo vazio, em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, você vai viver uma experiência sobrenatural. Deus vai te visitar em sonhos, Deus vai te visitar pela madrugada, Deus vai resgatar o teu filho, Deus vai resgatar o teu pai, a tua mãe, o teu marido, Deus vai salvar a tua família. Aleluia. E assim, aquele que era perseguidor, ele teve um encontro com Cristo. E aquele que perseguia, agora ele passa a ser perseguido. A história começa a mudar. Ele começa a testemunhar do Evangelho. E ele começa a descobrir que existe sim uma verdadeira paz. Uma paz diferente. Uma paz que não é desse mundo. Porque a paz desse mundo, ela tem prazo de validade. A paz desse mundo, ela é passageira. Mas a paz de Cristo, ela é contínua. Eu declaro que a partir de hoje, a sua rotina de vida vai mudar. Eu declaro que a partir de hoje, todos os seus sonhos que estavam engavetados, Deus vai tirar para fora. Eu profetizo que a partir de hoje, Deus vai criar um relacionamento real com você. Você vai ter caminhos diferentes aqui nesse lugar. Porque Deus vai te mostrar o que Ele nunca mostrou. Ele vai te levar em lugares que você nunca imaginou pisar. Ele vai te dar habilidades na sua mão que você nunca teve. Ele vai te colocar em mesas e lugares, vai te apresentar pessoas que você nunca imaginou a conhecer. Porque Ele sabe que você vai frutificar, que você vai transbordar na vida de muita gente. Eu vejo Deus, tu que é sério sim. Eu vejo Deus fazendo coisa grande aqui na tua vida, porque o nome dEle é glorificado. Hoje é o dia que você está levando a sua resposta. Aplauda bem forte. Aplauda bem forte. Deus, Ele sempre vai te surpreender. Eu não pensava estar aqui nesse exato momento agora. Talvez você há um ano atrás, há 2, há 3, há 5 também, não. Mas entenda uma coisa. Toda decisão que você for tomar, ela tem que ser consultada pelo Espírito Santo de Deus. E tudo aquilo que você for fazer hoje, qualquer negócio, qualquer coisa, tem que ter paz no teu coração. Se o coração ficar agoniado, se o coração ficar temeroso, se o coração não gerar paz, é o alerta de Deus para a tua vida. Porque quando você está na direção, ainda que tenha turbulência, você confia. É fácil? É claro que não.
é uma aula. E dessa matéria de hoje eu tenho certeza que você tirou nota 10. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. A Adicave é uma igreja que veio para mudar o Montijo. A Adicave é uma igreja que veio para mudar a Margem Sul. A Adicave é uma igreja que veio para trazer o evangelho genuíno para o seu coração, para que você entenda de uma vez por toda. Se você não tiver compromisso com Deus, fica difícil Deus te abençoar. Se você tiver com um pé lá fora e outro pé aqui dentro, fica difícil Deus te abençoar. Ou você serve a Deus de espírito em verdade, ou você é uma presa fácil para o diabo, e ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso, a partir de hoje, tenha um compromisso real com Deus. Dê prioridade para Deus. Não permita que o mal bata na sua porta para você lembrar da misericórdia de Deus. Pelo contrário, comece agora, compromisso com Deus agora. Tem pessoas que dizem: pastor, quando Deus me abençoar eu faço isso, quando Deus me abençoar eu faço aquilo, quando Deus me abençoar eu faço aquilo outro. Eu lembro que quando cheguei em Portugal, eu, minha esposa, os 6 filhos, a minha mãe, morando num quarto pequeno, todo mundo dormindo no chão, um chão gelado, um chão frio, ainda de favor de favor. E eu falando para minha esposa: vamos ser fiel porque Deus é fiel. Vamos permanecer firme porque Ele é verdadeiro. Vamos permanecer firme porque Ele cumpre com a sua promessa. O homem pode falhar, o político pode falhar, mas Deus não falha. Por isso eu quero que você me ajude a manter essa porta aberta. Me ajude a manter essa porta aberta. Me ajude a evangelizar o Montijo. Me ajude a salvar vidas que estão perecendo aí. Você sabia que o alto índice da Europa de suicídio é absurdo? Sabia disso ou não? Aqui as pessoas tiram a própria vida. Você sabia que a grande maioria dos idosos são abandonados aqui pela sua família? Existe uma opressão grande sobre esse país. É por isso que nós estamos aqui, para lutar, para pregar o evangelho, para levar a paz a quem precisa. Mas para isso, eu preciso que você me ajude a manter essa porta aberta. Como? Sendo fiel a Deus, sendo fiel no pouco, com a sua oferta, com o seu dízimo. Eu me lembro que quando eu fui testado por Deus aqui em Portugal, faltava tão pouco, tinha tão pouco na mão, e às vezes eu tinha que tomar a decisão: ou eu era fiel a Deus, ou às vezes passava alguma dificuldade, mas eu nunca perdi a minha esperança. Aparentemente eu era mais um imigrante maluco que chegou em Portugal com um monte de filho. E quando eu estava morando ainda naquele quartinho pequenininho, que as pessoas viam dormir no chão, mais um maluco que veio para cá. Não era isso, eu estava debaixo de uma direção. É porque nem sempre as pessoas vão entender o que Deus faz na tua vida. E não é para entender mesmo, porque para cada um Deus tem um mistério diferente, para cada um Deus tem uma porta diferente, para cada um Deus tem um chamado diferente. Mas eu entendi que aquela semente que Deus colocou na minha mão, evangelista Edu, eu tinha que saber plantar ela. E mesmo na dificuldade, e mesmo na dúvida, e mesmo no medo, eu nunca deixei de ser fiel a Deus com o meu voto. Eu nunca deixei de ser fiel a Deus com o meu dízimo. Eu nunca deixei de ser fiel a Deus no altar, porque eu sabia que aquela semente na minha mão era só uma semente, mas quando eu colocasse ela no altar, ela iria crescer como uma árvore forte. Ela ia crescer, 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 e iria frutificar. E não é que deu certo e aconteceu? E não é que aquele imigrante maluco deu certo? E não é que aquele imigrante maluco prosperou? Por quê? Porque ele colocou na terra certa. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo hoje, mas se prepare, porque isso vai passar. O deserto não é para a vida toda. Você vai dar a volta por cima. Fica tranquilo. Todas as suas lágrimas, todas as suas dores, tudo que você está enfrentando, Deus está notando. E na hora certa você vai cantar o hino da vitória. Diga amém, Jesus. Levanta a sua oferta comigo, levanta o teu dízimo, levante as suas mãos, levante, que eu quero liberar algo sobre a tua vida. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar aquele que é ofertante, aquele que é dizimista, aquele que está fazendo voto para essa obra, que nunca venha faltar, mas sempre venha multiplicar em dobro. Que essa pessoa que está aqui hoje possa prosperar, viver uma vida extraordinária aqui na Europa,
porque o Senhor sabe o quanto é difícil a vida de um imigrante, o como é difícil começar do zero, medo, dúvidas, inseguranças. Mas quando o Senhor falou para Abraão, o Senhor deu uma direção para ele, e o Senhor disse que o abençoaria. Por isso abençoe todos, em nome de Jesus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. minha esperança é meu Mestre. a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. o meu caminho é do Mestre. minha esperança é meu Mestre. oh glória. Aplauda o Senhor Jesus.